vigiai e orai, para ficardes de pé diante do Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos fiéis, queridas famílias, iniciemos a nossa oração fazendo sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, nós escutamos a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus, que neste Evangelho de hoje continua nos ensinando a sermos pessoas preparadas, vigilantes. Ele continua nos ensinando a vigiar e orar, vigiar e rezar, tentar ver os sinais de Deus, a presença de Deus, sermos pessoas preparadas para a vida e também preparados pela fé diante de Deus. Jesus, neste Evangelho, compara a eternidade com uma festa de casamento e conta a história das 10 jovens que saíram ao encontro do noivo. 5, disse o Evangelho, eram previdentes, ou seja, preparadas, organizadas, levaram lâmpadas e óleo. 5 eram imprevidentes, despreparadas, sem juízo, levaram só as lâmpadas, mas não levaram o óleo. Ora, quando o noivo chegou, as que estavam preparadas tinham lâmpadas acesas e óleo. As que não estavam preparadas pediram, então, para que as preparadas dessem um pouco do óleo. Como não deram, elas foram comprar. Enquanto foram comprar, a porta se fechou. Quem foi que entrou para a festa de casamento? As 5 previdentes. Aquelas que foram preparadas, organizadas, que estavam atentas. Quando as outras 5, as imprevidentes, as sem juízo, chegaram e começaram a gritar, o noivo respondeu, eu não conheço vocês. Ô meus irmãos e minhas irmãs, que ensinamento esse que nós estamos recebendo desse Evangelho? Nós somos os filhos e as filhas de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Você é de Deus. E Deus está pedindo a você e a mim, e a todos nós, para que sejamos pessoas preparadas, organizadas, vigilantes. Não é para vigiar e orar, para estar atento.
Nós não podemos ser pessoas sem juízo. A pessoa sem juízo, ela perde oportunidades. A pessoa que não se prepara, que não se organiza, ela não consegue perceber as oportunidades que ela vai ter. Ela perde. Por quê? Porque vive sem a luz. Temos que estar com nossas lâmpadas acesas. E o que é que mantém a nossa lâmpada acesa? O óleo da fé. É a fé. Por isso nós não podemos nos comportar como pessoas sem juízo. Porque nós alimentamos nossa fé com a oração. E assim mantemos a luz de Deus acesa dentro de nós, preparados para irmos ao encontro do Senhor na hora em que Ele desejar. Não sei se você observou, meu querido fiel, meu irmão e minha irmã, que nosso Senhor Jesus Cristo compara o reino de Deus hoje com esta festa de casamento, que tem pessoas sem juízo e tem pessoas preparadas e organizadas, pessoas com luz e pessoas sem luz. Em outros evangelhos, Jesus compara o reino de Deus com uma rede lançada ao mar que apanha todo tipo de peixe, peixe bom e peixe ruim. Em outra situação, nosso Senhor compara o reino de Deus com uma plantação de trigo, e que naquela plantação de trigo, que é uma coisa boa, nasceu o joio, que é uma planta ruim. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que significa tudo isso? É a vida. Na vida, nós vamos conviver com coisas boas e coisas ruins. Nas repartições, nas instituições, nas famílias, em qualquer lugar, nós teremos pessoas com luz e pessoas sem luz. Pessoas com juízo e pessoas sem juízo. É muito importante que nós saibamos disso, para nós sabermos viver, para nós ficarmos vigilantes e não deixarmos que a escuridão tome conta da nossa vida. Se nós não rezarmos, se nós não estivermos atentos, a escuridão do pecado, a escuridão da ganância, da inveja, do ódio, essa escuridão nos domina. A escuridão da descrença. Quantas pessoas que acreditavam em Deus, acreditavam na fé, deixaram de acreditar? A escuridão da descrença entrou na vida dessas pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja faz parte do reino. As igrejas estão também neste grande reino de Deus. E também na igreja nós podemos encontrar pessoas com luz e pessoas sem luz. Isso não deve ser motivo de escândalo. Pode até nos causar uma certa tristeza, mas é uma realidade humana. Ora, quantas vezes nós já não observamos que na igreja tem pessoas com luz e sem luz. Tem padres que têm luz e padres que estão sem luz. Tem fiéis que estão com luz e fiéis que não estão com luz, não é verdade, queridos fiéis? Tem homens casados e mulheres casadas com luz e sem luz. Ou seja, com juízo e sem juízo. Encontramos ali jovens com luz e jovens sem luz. Jovens com juízo e sem juízo. É meio desconcertante nós falarmos que na igreja e nas igrejas tem pessoas com luz e sem luz, pessoas com juízo e sem juízo. Inclusive padres, freiras, seminaristas, homens casados, homens solteiros, mulheres casadas, mulheres solteiras, jovens, idosos. Mas por que não devemos nos escandalizar? Porque isso é uma realidade humana. Sempre teremos entre nós e no meio de nós pessoas com juízo e pessoas sem juízo. É o reino. Só que nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir. Porque é importante que nós mantenhamos nossas lâmpadas acesas. Mantenha sua lâmpada acesa, meu querido fiel. Mantenha. Mantenha a lâmpada da sua fé acesa. Não deixe que o mau exemplo de outras pessoas impeça você de viver sua fé, sua entrega confiante a Deus. Lembra do evangelho de hoje das 10 jovens? 5 eram preparadas, 5 não eram. 5 estavam com as lâmpadas acesas, 5 estavam com a lâmpada apagada. As que estavam com lâmpadas acesas
Não se deixaram desanimar porque perto delas tinha 5 sem juízo. De forma alguma. Estavam preparadas com as lâmpadas acesas, a porta se abriu e elas entraram para a festa de casamento. O que nós não podemos deixar, meus irmãos e minhas irmãs, é que se apague em nós a chama da fé e a chama do amor. Nós não queremos que Jesus fale para nós aquilo que ele falou com aquelas 5 jovens sem juízo, quando ele disse, eu não conheço vocês. Não, nós não queremos ouvir isso da boca de nosso Senhor. Por isso que nós não desistimos. Mas nós não desistimos só da igreja, não. Nós não desistimos da sociedade. Nós não desistimos da humanidade. Já imaginou, querido fiel, por causa do político sem juízo, a gente deixar de acreditar nos políticos que têm lâmpadas acesas? Você já parou para imaginar se por causa do médico, do professor, do profissional sem juízo, sem luz, nós deixássemos de acreditar nos profissionais que são iluminados? Quantos médicos maravilhosos, quantos professores exemplares, quantos profissionais zelosos? Não, queridos fiéis, nós somos pessoas de fé, nós temos nossas lâmpadas acesas. Nós não vamos deixar que aqueles que resolveram ter lâmpadas apagadas e viverem sem juízo atrapalhem nossa caminhada rumo ao grande noivo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que esta oração de hoje é um verdadeiro convite a nós sabermos viver nessa sociedade, com gente com juízo e gente sem juízo, com gente que tem luz e gente apagada. E tenhamos cuidado para que nós não nos tornemos também pessoas sem juízo, sem preparação, desorganizadas. Não. Nós seremos estas pessoas que seguem o Cristo Luz, organizados, preparados, previdentes, ali, sempre atentos, com as nossas lâmpadas acesas. Essa oração é de modo muito carinhoso, pedindo a saúde de uma criancinha de 5 anos. É a Liz Maria da Costa Monteiro. Está muito doente, precisando da nossa oração, precisando da luz de Deus. Vamos rezar por ela, uma criancinha de 5 anos, precisando muito da graça de Deus, trazendo cura e saúde para a vida dela. E quando rezamos pela Liz Maria da Costa Monteiro, nós também estamos rezando pelos pais dela, pelo paizinho, pela mãezinha dela, para que sejam fortes, para que rezem, para que coloquem a filhinha nas mãos de Deus, com muita oração. Nós também queremos rezar pela vida eterna de Francisco Machado Filho e José Lindomar, para que esses nossos irmãos estejam na alegria eterna de Deus, para que eles, que morreram com as lâmpadas acesas, com a graça de Deus, agora possam contemplar a alegria da convivência com o grande noivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Recebamos agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim.
Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio